Muito bem. Então, veja só, semana passada a gente estava falando sobre o sistema respiratório, a gente tinha falado sobre o sistema cardiovascular na semana retrasada. Semana passada a gente falou sobre o sistema respiratório. E aí, nessa semana, hoje, a gente vai falar sobre um outro sistema, que é o sistema excretório. Qual o objetivo do sistema excretório, crianças? O objetivo é colocar para fora do nosso corpo substâncias que sejam tóxicas ou que causem algum problema para a gente, né? Quais são as substâncias que o sistema excretório coloca para fora do nosso corpo? Vamos dar uma olhada aqui. Dependendo do órgão do sistema excretório, ele coloca para fora substâncias diferentes. Por exemplo, a nossa pele, ela contém glândulas sudoríparas. E através dessas glândulas sudoríparas, a gente coloca o suor para fora do nosso corpo. O que isso tem a ver com o sistema excretório? Para a gente entender a função do suor no sistema excretório, a gente tem que lembrar o seguinte. O suor, ele é líquido, né? É uma aguinha que a gente coloca para fora do nosso corpo. A aguinha do suor, ela é extraída do nosso sangue. Porque nosso sangue também é composto de água. Então, se tem alguma substância tóxica no nosso sangue, alguma substância que possa nos causar algum problema, quando essa substância é extraída do sangue, quando a água do sangue é extraída para produzir o suor, essa substância vem junto. Então, através do suor, a gente pode eliminar alguma substância do nosso corpo, como, por exemplo, o cloreto, que a gente ingere através do consumo de sal, por exemplo, ele pode ser colocado para fora do nosso corpo em pequenas quantidades, claro, porque a gente sua em pequenas quantidades, através do suor. O ácido úrico também, que é um excreta nitrogenado, já vou comentar dele aqui. O nosso fígado, ele também pode fazer parte do sistema excretório. Por quê? O fígado, criança, se a gente for lembrar da nossa aula de sistema digestivo, é o fígado que produz a bile. A bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, e ela ajuda na digestão de gorduras que a gente ingere lá no nosso intestino delgado. Só que o que acontece? O fígado também é o órgão que armazena todos os resíduos do nosso metabolismo, inclusive os resíduos da nossa dieta ali. É um órgão que a gente fala que ele é central na detoxificação do nosso corpo. Isso significa que quando ele produz a bile, e depois a bile vai ser jogada no nosso intestino e vai ser eliminado do nosso corpo pelas fezes, quando ele produz a bile, ele pode jogar junto da bile algumas substâncias que também devam ser eliminadas, alguns resíduos do nosso metabolismo que também devam ser eliminados. O que ele elimina junto com a bile são os sais e os pigmentos biliares, que geralmente tem uma corzinha marrom, eles vão embora do nosso corpo junto com a bile. O pulmão também pode fazer parte do nosso sistema excretório, porque é através desse órgão que a gente elimina, falamos muito sobre isso aula passada, um gás tóxico, o gás carbônico, para fora do nosso corpo. Então, esses três aqui, ó, esses três órgãos, pele, fígado, pulmão, quase ninguém lembra deles como parte do sistema excretório, porque eles eliminam excretos numa quantidade menor, realmente, em menor quantidade. Por outro lado, o órgão importante do sistema excretório, muito importante, cai muito na prova do IFE, são os rins, que estão aqui destacados em preto, o tamanho e importância deles. Qual é a função dos rins? A função dos rins é filtrar o nosso sangue, de tal forma que as substâncias que são boas, que são úteis para o nosso metabolismo, têm que voltar para a nossa circulação sanguínea após a filtragem, e as substâncias que são ruins, que são resíduos do metabolismo, elas têm que ser eliminadas através da urina. A principal substância que é eliminada
pelos rins através da urina é a ureia. A ureia e o ácido úrico, falei que ia comentar com vocês sobre o ácido úrico, tanto a ureia quanto o ácido úrico são resíduos do metabolismo de nitrogênio do nosso corpo. Nem todas as substâncias que a gente ingere, elas têm nitrogênio, mas as que têm precisam ser metabolizadas e esse nitrogênio tem que ser eliminado. O nitrogênio no nosso corpo é eliminado na forma de ureia. Em alguns animais é na forma de amônia, em outros animais na forma de ácido úrico. E quem faz essa função são os rins. Para quem não está ligando o nome à coisa, é a ureia, essa substância que é derivada do nosso metabolismo de nitrogênio, é a ureia que traz essa coloração amarelada para a nossa urina. Então, é dela que eu estou falando. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a origem, de onde vem a ureia, ou seja, o que a gente consome pela nossa dieta, que tem que ser metabolizado no nosso corpo e que vai dar origem a essa ureia que a gente elimina. Criança, basicamente, são só 2 compostos que a gente ingere através da nossa dieta que dão origem à ureia. Proteínas e ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos é o DNA, né? Basicamente, todo alimento de origem animal e vegetal contém ali um DNA, porque a gente está comendo célula, e esse alimento, que contém células, quando essas células são digeridas pelo nosso sistema digestório, elas liberam esse DNA, que então, por conter bases nitrogenadas, libera um resíduo cheio de nitrogênio que depois tem que ser eliminado do nosso corpo. Proteína é a mesma coisa. Por exemplo, um alimento rico em proteína é a carne, o ovo, o leite. As proteínas, elas são feitas de aminoácidos, que também, quando são metabolizados, liberam esse resíduo nitrogenado. Esse resíduo nitrogenado, ele tem que ser eliminado do corpo. E ele é eliminado de diferentes formas por diferentes animais. De forma geral, crianças, animais que vivem no meio aquático eliminam esse resíduo na forma de amônia. Animais que precisam conservar muita água, como pássaros, aves, eliminam esse resíduo na forma de ácido úrico. E os intermediários eliminam na forma de ureia. Então, esse mesmo resíduozinho, esse grupo amino aqui, esse nitrogêniozinho que sai da digestão de proteínas e ácidos nucleicos, ele vai ser eliminado, ponto. Agora, como ele é eliminado, depende de qual animal eu estou falando. Se eu estou falando a maioria dos animais aquáticos, peixes de água doce, eu vou eliminar na forma de amônia. Se eu estou falando de aves, répteis, insetos, caracóis, eu vou eliminar na forma de ácido úrico. E se eu estou falando da gente, mamífero, também anfíbios, alguns peixes cartilaginosos, eu elimino na forma de ureia. Qual que é a diferença entre esses 3 compostos aqui para eliminar nitrogênio? A amônia, crianças, ela é muito tóxica. Para ela perder a toxicidade dela, a gente precisa diluir em muita água. Para a gente, que é ser humano, é muito difícil fazer isso, porque a gente não está bebendo água toda hora. Mas para um peixe que vive no ambiente aquático, é tranquilo. Ele tem água ao dispor dele para gastar o quanto ele quiser. Então, para ele é tranquilo. Por outro lado, os animais que, por exemplo, os pássaros, né, que vivem voando, tem pouco consumo de água, precisam conservar muita água no corpo deles. E aí, para fazer isso, eles eliminam essa amônia numa forma quase que cristalizada, de tão pouca água que gasta para eliminar. Essa forma é o ácido úrico. Você já deve ter visto isso quando você vê um cocôzinho de pássaro. O cocôzinho de pássaro não tem 2 partes? Uma parte escura e uma parte branca. A parte branca é justamente o ácido úrico, que é tão cristalizado para ser liberado por essas aves que ele fica bem durinho, bem fácil de ser eliminado. No nosso caso, mamíferos, a ureia é um meio termo entre amônia e ácido úrico. Não é
nem muito líquida, muito solúvel, como a amônia é, e também não é muito cristal, igual o ácido úrico é, ela é o meio termo. Então, aqui, ó, a gente vê essas duas setinhas lá embaixo indicando a diferença entre esses três compostos para a gente. Ó. Se, por um lado, a amônia é muito tóxica, ela, você precisa de muito pouquinha energia para eliminar ela, porque ela não precisa ser convertida em algo menos tóxico. O ácido úrico, se por um lado ele é pouco tóxico, eu preciso gastar muita energia para eliminar ele. E a ureia está aqui no meio termo, nem muito tóxico, nem pouco tóxico. Nem gasta muita energia, nem gasta pouca energia. É o meio termo. No nosso caso, que é a ureia, a gente elimina ela filtrando o nosso sangue pelos rins, né? E depois produzindo a urina, que fica armazenada na bexiga, e depois a gente elimina no corpo. Esse esqueminha ajuda a gente a ver e perceber por onde que a nossa urina passa até ela ser eliminada do nosso corpo. Primeira coisa que acontece, ó, é a filtração do sangue nos rins. Nós temos 2 rins no nosso corpo e nosso sangue é filtrado por eles. Depois que o sangue é filtrado, e aí naturalmente as substâncias boas retornam para a nossa circulação, as substâncias ruins elas saem da nossa circulação sanguínea através da urina, essa urina ela vai ser levada e fica armazenada na bexiga até a gente ir no banheiro urinar. Quem leva a urina do rim até a bexiga é um par de tubos condutores chamados de ureter. Então, o par de ureteres leva a bexiga do rim leva a urina do rim até a bexiga. E depois, a bexiga fica armazenando a urina aqui, né? Quando ela fica cheia, a gente sente vontade no banheiro. Quando vai no banheiro, é através da uretra que a urina armazenada na bexiga é eliminada do nosso corpo. No caso das mulheres, a uretra serve apenas para isso, para eliminar a urina do corpo. No caso dos homens, a uretra ela é compartilhada pelo sistema reprodutor. Tanto a uretra serve para eliminar a urina, no caso dos homens através do pênis, quanto também serve para liberar espermatozoides durante uma relação sexual que vai, né, levar à fertilização de um óvulo. Então, no homem, a uretra é compartilhada entre o sistema urinário e o sistema reprodutor, e na mulher ela é exclusivamente para o sistema urinário. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre a uretra nas mulheres, porque eu estava assistindo o Big Brother no passado, eu ouvi uma menina de, acho que 33 anos que tinha a menina, e ela não sabia o que acontecia com o corpo dela. Então, deixa eu contar. No Big Brother, essa garota, ela ia fazer uma prova do líder, e ela ia ficar um tempão em pé, né? Aí, o que ela fez? Ela pegou um absorvente interno e introduziu no canal vaginal dela, porque ela achava que a urina saía do canal vaginal dela. E que, portanto, o absorvente poderia reter essa urina aí e ela poder resistir mais tempo na prova do líder. Quando, na verdade, você tem um orifício à parte, que é a uretra, para eliminação de urina que não faz parte do canal vaginal. Então, ela me parece, né, não sei se vocês viram esse caso do Big Brother, ela não entendia muito bem como é que era o corpo dela com relação a isso. Então, Eu vi. meninas que Ela têm essa parecia dúvida... uma criança mesmo. Fala, desculpa, estava baixinho, só não te ouvi. Eu disse que eu vi, ela parecia uma criança mesmo. Não é verdade? Então, Aham. pois é. Então, para quem não sabe ou para quem tem dúvida, acabei de contar para vocês como é que acontece. Tá bom? Então, o que a gente precisa gravar aqui desse esquema é essa sequência, ó. Rim, produzindo a urina, através da filtração do sangue. Depois, essa urina é levada pelo ureter para a bexiga, onde fica armazenada, até a micção. Na micção, a urina sai da bexiga pela uretra e sai do corpo. Muito cuidado para não confundir esses dois. A uretra com ureter é fácil confundir porque o nome é muito parecido. Ureter é do rim da bexiga, uretra é da bexiga para fora do corpo. Bom, bem,
O que falta a gente entender, então? A gente tem que entender melhor como é que esse rim filtra esse sangue, né? O rim, crianças, ele tem, ó, uma artéria que leva o sangue para ele filtrar e depois uma veia que leva embora o sangue já filtrado. E o ureter que leva a urina embora. Então, ó, de novo, o rim está aqui, está em corte, né? Então, eu estou vendo o rim cortado. Entra sangue, o sangue é filtrado, as substâncias boas retornam para a minha circulação sanguínea através dessa veia e a urina vai para a bexiga através do ureter. Basicamente é isso que ocorre. O rim, ele pode ser subdividido na parte externa, córtex, e na parte interna, medula. Na parte externa, nessa parte mais para fora aqui, chamada de córtex, é justamente onde ocorre, ó, a filtração da minha urina. A filtração da minha urina ocorre nessa estrutura chamada néfron. O que é néfron? Néfron é tanto a parte de filtração, que acontece em cima, quanto a parte de retirada da urina para mandar ela para o ureter, para mandar para a bexiga. Então, néfron é isso tudo. A filtração mesmo acontece aqui, ó, nessa estruturinha chamada chamada glomérulo. Começa aqui e depois a filtração continua nesse tubão, nesse tubo, que é subdividido em três: o proximal, o distal e a alça néfrica. Esse tubo depois vai desembocar no uretré, levando a urina embora. Então, vamos dar uma olhada em que cada parte desse sisteminha faz. Ó, o néfron, então, ele é feito da cápsula renal, que é essa parte aqui, onde começa a filtração do sangue, e depois do túbulo renal, que é esses três, né? O túbulo contorcido proximal, esse que está pertinho, a alça néfrica, essa que dá a voltinha, por isso que chama de alça, e depois o contorcido distal, que é esse que vai até aqui. Então, são três partes para a filtração do sangue. Na cápsula, ó, esse aqui é o mesmo esquema, ó. Cápsula renal, tubo contorcido proximal, alça néfrica, tubo contorcido distal e depois o ureter coletando a urina. Em cada parte dessas aqui, cápsula, tubo proximal, alça néfrica e tubo distal, em cada parte dessa aqui ocorre uma coisa para que a minha urina seja filtrada. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece em cada partezinha. Ó, já subdividir aqui no slide para a gente. No glomérulo, ou seja, na cápsula renal, nessa primeira parte aqui, ó, o que acontece? Isso aqui funciona igual um filtro de café, crianças. O sangue entra ali, aquilo, ó, tá vendo? É um emaranhado de vaso sanguíneo. Isso cria uma pressão no sangue, de tal forma que as substâncias que são pequenas vão atravessar para o túbulo proximal, e as substâncias grandes, como proteínas, lipídios e células, elas não atravessam porque elas são barradas por esse filtro, que é a cápsula renal, que está aqui em verde. Então, a filtração glomerular, substância pequena passa e o grosso fica para trás, retornando para a circulação sanguínea. Tá? Então, a filtração glomerular, ela deixa passar para ir para a urina substâncias pequenas e não deixa ir para a urina substâncias grandes. Essas grandes são importantes para mim, proteína, lipídio, célula, elas retornam para a circulação sanguínea. Quando a gente chega no túbulo contorcido proximal, o que vai acontecer? Essas substâncias pequenas que passaram, nem todas elas eu quero que vão embora, eu quero que vá para a urina. Eu vou reabsorver algumas delas, jogando elas de volta para a minha circulação sanguínea, gastando energia do meu corpo para isso. Opa, gastando energia do meu corpo para isso. A principal substância que é reabsorvida é a água na alça néfrica. Ó, por exemplo, de 200 litros de sangue que passam da cápsula renal para o tubo proximal, só 1,5 vira urina.
Todo o resto, todos os outros 198,5 litros, são reabsorvidos, principalmente na alça nétrica, de volta para a minha circulação sanguínea, de tal forma que nosso corpo conserva bastante água dentro dele. Outra substância que é reabsorvida, aqui no túbulo contorcido proximal, ó, onde ocorre esse processo de reabsorção de substâncias úteis, a chamada reabsorção do túbulo, ou reabsorção tubular, é a glicose, os aminoácidos e o bicarbonato. Por outro lado, substâncias grandes que não conseguiram atravessar a cápsula renal, elas têm que ser eliminadas. E isso é feito pela secreção tubular aqui no túbulo contorcido distal. Substâncias que são grandes no nosso sangue não passaram por esse filtro, que é a cápsula renal, agora elas são eliminadas. Por exemplo, a ureia, aqui, ela é eliminada dessa forma. Então, de novo, agora rápido. Cápsula renal. Quem é que vai passar aqui por esse filtro aqui, ó? Só substância pequena. Passou para o túbulo proximal. No túbulo proximal, algumas dessas substâncias pequenas voltam para a circulação sanguínea, porque são boas, como glicose. E depois, no túbulo distal, as substâncias grandes que não passaram aqui na cápsula renal, elas vêm para o meu sangue, como a ureia. A amônia também a gente produz em pequena quantidade. Nós, mamíferos, seres humanos, a gente produz muita ureia, mas em menor quantidade a gente produz amônia também. Então, basicamente, isso aqui é a filtração do sangue. O que eu espero no final dessa filtração? Que as substâncias que são resíduos do metabolismo, tóxicas, que devam ser eliminadas, elas vão para a urina e as substâncias boas fiquem no meu corpo, né? Como, por exemplo, a água, como, por exemplo, a glicose, que elas sejam conservadas dentro de mim, porque eu tenho muita utilidade para elas. De tal forma que a nossa urina, ela pode ser entendida como o resultado de tudo que eu filtrei no glomérulo, mais o que eu puxei do meu sangue para a urina, menos o que eu reabsorvi. Isso aqui seria uma forma de entender como que a urina é formada. O que foi filtrado no glomérulo, naquele filtro, depois o que eu peguei do meu sangue, que era grande, né? E joguei direto para a urina, menos aquilo que eu reabsorvi de volta para a circulação sanguínea, como água e glicose, isso tudo é a urina. Quando a gente fala da reabsorção de água, especificamente de água, tem um hormônio que é muito importante para a ação dos nossos rins. Esse hormônio ele é chamado de hormônio antidiurético, sigla ADH, também conhecido como vasopressina. É um hormônio produzido aqui, ó, no hipotálamo e secretado pela hipófise do nosso corpo. Esse hormônio, o hormônio antidiurético ADH, o que ele faz? Diurese significa urinar. Um hormônio antidiurético, ele impede a urinação, né? A micção. O que ele faz no nosso rim? Ele aumenta a reabsorção de água no nosso rim, na alça nétrica, no túbulo. Ou seja, diminui a quantidade de urina. Isso quando ele está sendo produzido. Quanto mais ADH eu produzo, quanto mais hormônio antidiurético eu produzo, menos urina eu vou colocar para fora do meu corpo. Ou seja, ele é liberado em situações que eu preciso conservar água, como, por exemplo, numa desidratação. Por outro lado, algumas substâncias que a gente absorve junto com o ADH, como o álcool e outras substâncias diuréticas, inibem o ADH, ou seja, impedem que ele seja produzido, o que faz com que a gente comece a urinar demais. Isso é típico para quem bebe cerveja. Quem bebe cerveja, durante ali que está bebendo cerveja, vai no banheiro muitas vezes para urinar. Por quê? Porque a cerveja, o álcool, ela impede que o ADH seja produzido e, portanto, impede que a gente conserve água no nosso corpo, eliminando grandes volumes de água, o que gera desidratação, o que gera ressaca no dia seguinte. Está tudo ligado. Então, aqui, o que a gente tem que gravar do ADH? O nome, né, tem 3 nomes, hormônio antidiurético, abrevia ADH, também nome técnico vasopressina. Quanto mais esse hormônio é produzido, menos urina eu vou produzir, porque eu estou conservando a água. E, por outro lado, quanto menos ele é produzido, ou seja, quando ele é inibido, mais urina eu coloco para fora.
A nossa urina pode ter muitas cores. Aqui, por exemplo, olha nesse exemplo. Essas cores, que vão de muito clarinha a muito escura, elas representam, ao mesmo tempo, duas situações. Como é que está o nosso nível de hidratação e como é que está o nosso consumo de alimentos que produzem ureia, como proteína e ácidos nucleicos. Quanto mais escuro, crianças, isso pode significar duas coisas. Ou eu estou bebendo pouca água, minha urina está ficando muito concentrada, por isso muito escura, ou eu estou comendo muito alimento que produz ureia, como, por exemplo, proteínas. Pode ser uma situação, outra situação, ou as duas ao mesmo tempo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Uma urina muito clarinha pode significar que eu estou bebendo muita água, ou que eu estou consumindo alimentos pobres em ureia, ou as duas situações ao mesmo tempo. Tá bom? Quem não tem o rim funcionando tem que fazer um processo chamado hemodiálise. Não sei se vocês já ouviram falar. Na hemodiálise, a pessoa não tem o rim funcionando, ela fica acumulando dentro do corpo dela essas toxinas, ficam circulando no sangue dela. E aí, para que ela não morra intoxicada, ela vai fazer hemodiálise. Qual é a da hemodiálise? Coloca aqui, ó, um tubo no seu sangue, esse sangue sai do seu corpo, vai para a maquininha. Na maquininha ele passa por esse equipamento chamado dialisador, aonde o dialisador faz as vezes do rim, eliminando substâncias tóxicas, retornando para a sua circulação substâncias boas. Aí, ó, o que é tóxico fica aqui, toxina, e o dialisado, ou seja, aquilo que foi filtrado, retorna para a sua circulação sanguínea. Então, a hemodiálise ela é feita quando você não tem os rins funcionando, é como um paliativo até que você ache um transplante, alguém que possa doar os rins, fazer um transplante de órgãos. Tá? Uma outra coisa que a gente pode detectar na urina são algumas doenças. O que eu disse até então? Eu disse que só saem na urina substâncias tóxicas. Então, quando você vê na urina uma substância que não devia estar ali, isso significa alguma doença. Por exemplo, se você vê glicose na urina, a glicose não devia estar na urina. A glicose é importante para o funcionamento do nosso corpo. Ela só vai parar na nossa urina porque a gente tem um problema chamado diabetes. Uma outra coisa, quando vai parar proteína na urina, que dá aquela espuma toda, né? É quando você está tendo um consumo excessivo de proteína. Não era para ter proteína na urina. O excesso de proteína na urina é chamado proteinúria. E geralmente ocorre quando as pessoas estão suplementando sua dieta com muita proteína, como os atletas fazem. E, finalmente, quando tem sangue na urina, isso pode ser indicativo de uma hemorragia ou de uma infecção urinária. Também não era para ter sangue na urina. Quando está ali, significa alguma doença. Além disso, além da gente poder detectar essas doenças no exame de urina, é também através da urina que a gente detecta a presença desse hormônio aqui, ó, o hormônio da gonadotrofina, que é o que a gente mede para determinar a gravidez de uma mulher. Esse hormônio só é produzido durante a gravidez e, portanto, se você detecta ele na urina, você pode diagnosticar a gravidez de uma mulher de uma forma bem pouco invasiva, né? Ok, é isso que eu tinha para hoje. Vamos fazer agora umas questões sobre isso? Vamos ver essa aqui, ó. Considere as listas a seguir referentes às estruturas e funções do sistema excretor. Então, eu tenho aqui, ó, quatro estruturas, desculpe, que a gente viu hoje, e aqui quatro funções. Qual é a alternativa, crianças, que correlaciona corretamente a primeira lista com essa segunda lista aqui? Dá uma olhada para mim. O que vocês acham? Vamos ver. Eu já achei a alternativa correta. Quem vai conseguir? Arthur fez uma pergunta no chat, eu nem vi.
Arthur, a infecção urinária também é descoberta pelo exame de urina? Pode também ser descoberta pelo exame de urina, tá bom? Porque saem ali na urina bactérias que não deveriam estar ali. Então, você também pode descobrir infecção urinária pelo exame de urina, sim, tá, meu anjo? Letra B. Letra B. Quem falou, Larissa e Gabriela, muito bem. Aqui, ó. A letra B tem a associação corretinha pra gente. Ó, o néfron é ele que produz a urina. A bexiga é onde armazena a urina. O uréter é quando a gente joga a urina para fora do nosso corpo. E a uretra, desculpe, a uretra para fora do nosso corpo. E o ureter vai da urina até a bexiga. Vai do rim até a bexiga, leva a urina do rim até a bexiga. Então, a letra B, ó, é a única que tem essa associação corretinha para gente. Vamos ver mais uma. A outra, bem direto, ó, cada ureter conduz a urina de onde para onde? A. Muito bem. O uréter vai do rim à bexiga. E a uretra da bexiga ao meio externo. Cuidado para não confundir as duas. Mais uma. Imagine que você foi ao médico e ele observou a presença de cálculos renais na região dos uréteres. Cálculos renais é quando a gente fica com um acúmulo de sais ali nos uréteres, né? Que vem do rim, fica nos uréteres. A pergunta é, até eles serem eliminados, esses cálculos vão passar por quais partes do sistema urinário? Está no uréter. Para ser eliminado, vai passar por quais partes do sistema urinário ainda? B. E. B. Letra B, muito bem. Do uréter, os cálculos vão ficar armazenados na bexiga e depois colocados para fora do nosso corpo pela uretra. Crianças, deixa eu falar um pouquinho sobre cálculo renal. Não tenham cálculo renal. Beba bastante água, sempre bastante água, 2,5 litros de água por dia. Os especialistas dizem que é mais que o suficiente para impedir que esses sais sejam formados ali na região do rim, na região do uréter. Por quê? Porque esses sais são grossos. Por eles atravessarem o uréter e depois a uretra, dói assim muito, muito, muito. Quem tem esses cálculos renais fala que é pior, é um sofrimento grande. Então, a gente pode evitar isso bebendo bastante água, tá bom? Tendo uma dieta bem balanceada. Tá bom? Vamos ver mais uma. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons. O processo de formação da urina nos rins inicia-se com a filtração do sangue em qual região? Aqui, ó. Cápsula renal. A. Muito bem. A primeira filtração que ocorre no néfron é na cápsula renal. É aquela filtração mais geral, né? A substância pequena passa para formar a urina e a substância grande não passa, ela fica retida. Muito bem. Vamos ver mais uma. A reabsorção de água pelos rins é controlada hormonalmente. Esse hormônio atua nos túbulos e nos ductos coletores, aumentando sua capacidade de reabsorção de água. Marca alternativa que indica o nome do hormônio que faz isso. Qual vocês marcariam? A. É a D, é a vasopressina, que é o nome técnico para o tal hormônio chamado ADH ou hormônio antidiurético. Tá bom? É o nome técnico, isso que confunde bastante, as pessoas esquecem do nome técnico e aí não acha ADH aqui na resposta e acaba marcando errado. Então, atenção para cá. Vasopressina é o nome técnico desse hormônio ADH. Bom, mais uma. Analise cada uma das alternativas a seguir e marque aquela que se encontra o nome do excreta nitrogenado excretado pelos mamíferos. Qual desses aqui é excretado pelos mamíferos? Ureia. C.
Muito bem, criança. Essa pergunta está até mal formulada. Se eu fosse corrigir a pergunta, eu falaria assim: qual é o principal excreto nitrogenado produzido pelos mamíferos? Por que tem que colocar aí o principal? Porque amônia e ácido úrico também é produzido, só que uma quantidade muito pequenininha. O principal mesmo é a ureia. Bom, vou mais uma. O sistema urinário é responsável pela excreção de metabólitos para manter a homeostase, que é um nome técnico para equilíbrio. Considerando a ureia, que tipo de dieta aumenta a sua excreção no organismo humano? O que eu tenho que comer e que faria aumentar a quantidade de ureia a ser eliminada do meu corpo? B. Muito bem. A ureia, ela é um resíduo nitrogenado. E os alimentos que contêm muito nitrogênio são alimentos Proteínas. ricos em proteínas e alimentos ricos em ácidos nucleicos. Aqui nas alternativas, o único alimento rico em proteínas são as carnes brancas. E elas, com certeza, se eu comer em excesso, mais amarelada vai ficar minha urina, porque mais ureia eu tenho que pôr para fora, como resíduo do metabolismo das proteínas. Vamos na última. Ah, essa foi a última. Tudo bem, meus amores? Então, por hoje é só. Semana que vem a gente retoma falando sobre outro sistema do nosso corpo, o sistema de controle nervoso e hormonal. Tá bom? Semana que vem a gente se vê. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.